Gente, quem aqui já se sentiu que o seu mundo estava desmoronando? Quem aqui já se sentiu que tinha tanta pressão, era tanto que você não pôde suportar e você se pergunta realmente, onde está Deus? Onde está Deus em tudo isso? Parece que meu mundo, tudo à minha volta está caindo, aquilo que eu mais confiava, o meu chão desapareceu e você se pergunta, onde Deus está? Alguém já se sentiu assim? Porque eu já me senti assim. Eu já me senti assim, de verdade, né? Ó, com certeza, muitos de vocês, se você está aqui no chat, você digita aqui, eu já me senti assim, exatamente isso. Poste aqui no chat. E se você já se sentiu assim, com certeza, você vai se identificar com a palavra de hoje, você vai se conectar com a história que nós vamos ler hoje. E a pergunta é, você está pronto para ouvir a palavra de Deus e Deus falar com você através dessa palavra? Se você está pronto, você que está online, digite aqui no chat, diga, eu estou pronto. E você que está aqui presente, diga, amém, eu creio, eu recebo e assim será. Isso, muito bom. Então veja, eu quero começar com a história de Ruth. Não sei se você já ouviu falar da história de Ruth, mas é uma história muito peculiar no Antigo Testamento. E eu quero que você abra a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular no livro de Ruth, capítulo de número 1. E nós vamos ver aqui essa história que ela é muito poderosa, uma pessoa cujo mundo dela desmoronou literalmente, e ela caiu em algo que nós podemos dizer como uma amargura, e ela começou a se sentir como se ela estivesse devastada, e nós vamos ver como que Deus é capaz de transformar a sua amargura em uma história muito poderosa de redenção. E a minha oração é que Deus fará o mesmo com você hoje, você que está ouvindo essa palavra. Ele vai transformar a sua história, fazer você sentir que aquele mundo que está desmoronando, esse é o momento em que Deus não só vai falar com você, mas Ele vai mudar a sua história. Vamos lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth 1:1 diz o seguinte: na época dos juízes, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Versículo 3 ao 5 diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Nós vamos fazer uma pausa aqui, depois nós vamos voltar para o texto. Mas só para ter certeza que você entendeu o contexto, isso foi durante uma época em que Israel não tinha rei. E o que governava Israel eram os juízes. E nessa época onde os juízes governavam, ele levou a nação a um caos, literalmente um caos. Esses juízes governavam e as pessoas viveram ali por 350 anos sobre esse caos completo. E o texto está dizendo que em Belém, lá em Israel, eles estavam passando uma fome massiva em toda a nação. E revendo o que nós lemos no texto, nós sabemos que Elimeleque e Noemi eram casados, e eles tinham 2 filhos, e os 2 filhos tinham 2 nomes, muito bom para colocar aí as mamães, que estão aí, né, por falar nisso, feliz dia das mamães, para você que está nos assistindo, e você que está aqui nos assistindo presencialmente, feliz dia das mamães, estava esquecendo de dar um beijo para vocês. Mas as mamães que estão grávidas e querem colocar aí o nome no seu filho, ainda não escolheu, quem sabe, Jonathan, dá uma olhadinha aí no nome, ó, Malom e Quilion, imagina? Quilion, vem aqui menino, para de fazer bagunça. Esses nomes meio estranhos, hebraico, mas era isso, eles tinham 2 filhos, e estava acontecendo essa fome massiva na terra natal deles, que era Belém. Portanto, eles não tinham comida para alimentar os seus filhos, e nós não sabemos dizer mais ou menos quem foi a decisão de quem, se os 2, o casal tomou essa decisão em acordo, ou se foi os 2, um discutiu com o outro, e o outro falou, não, nós vamos embora daqui. Simplesmente eles tomaram uma decisão, diga comigo, uma decisão. Digita no chat aqui, uma decisão. Você vai entender o poder de uma decisão. E o verdadeiro caos começa aqui, nessa decisão. Eles tomaram uma péssima
decisão. Diga comigo, decisão. Exato. Eles tomaram uma péssima decisão do quê? De deixar o lugar onde Deus os havia chamado para mudar-se para o território do inimigo. Qual foi a péssima decisão deles? Eles saírem de onde Deus tinha plantado eles, onde Deus tinha algo para eles, e eles se mudaram para a terra do inimigo. E o verdadeiro caos começa quando nós decidimos sair de onde Deus nos colocou para viver longe de onde Deus nos quer. Vou repetir, quando que começa o caos na minha vida e na sua vida? Quando nós escolhemos, nós decidimos sair do centro da vontade de Deus, sair onde Deus quer e ir para longe de onde Deus desejaria que nós permanecêssemos. E quando a gente faz isso, a nossa vida parece que as coisas mudam, as coisas à nossa volta, os relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa vida profissional, parece que é como um monte de peça, começa a viver uma bagunça, um desarranjar das peças. E nós veremos aqui que essa decisão acabou custando mais para eles do que eles podiam imaginar. E nosso texto nos disse que a vida de Noemi simplesmente desmoronou. Anote essa frase: pequenas decisões hoje afetam diretamente o seu destino. Pequenas decisões hoje afetam diretamente o seu destino. E nós olhando aqui para essa história, o marido dela havia morrido. E talvez você pode pensar assim, não, mas pelo menos, pastor, ela tinha os seus 2 filhos. Não, mas 10 anos depois, seus filhos casaram, 10 anos depois ela perde também, não um filho, ela perdeu os seus 2 filhos. E ela se encontra agora com poucas opções. Ela está numa terra estranha, num território inimigo, e ela tinha algumas opções para sobreviver. Qual era a opção dela? A primeira opção era se tornar escrava, porque como escrava ela teria um teto para morar, um lugar coberto, ela teria comida racionada, mas ela teria comida, e ela teria um sustento ali, razoável. Ou ela poderia vender o seu corpo e viver como prostituta naquela terra estranha. Ou ela poderia ser uma mendiga em um país estranho, pedindo esmola e tentando sobreviver com a boa vontade e benevolência das pessoas. Mas, o que ela faz? Ela chega, chama as suas 2 noras e fala o seguinte: ei, o negócio é o seguinte, voltem para a casa dos pais de vocês, que eu estou voltando para a minha terra natal. Eu vou procurar uma vida melhor. E aí me chama a atenção, Ruth, uma das suas noras, vira para ela e fala, e aí tem um versículo que é muito usado em casamentos, e eu acho até engraçado, porque eles usam isso nos casamentos para você dizer para o seu docinho, para quem você está casando, enquanto na verdade era uma nora dizendo para a sogra. E o que ela diz? Olha, eu não vou ficar aqui, eu não vou voltar para meus pais, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E completamente quebrada, devastada, sem esperança, sem sentido algum, ela está ali sem esperança. Noemi volta para sua terra natal, e as escrituras diz lá em Ruth capítulo 1, versículo 19, olha o que diz: prosseguiram, pois, as 2, Ruth e Noemi, a outra voltou para a casa dos seus pais. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Eu quero que você imagine essa cena. Eu quero que você imagine as 2 voltando para sua terra natal e chegando na sua cidade. E quando chegaram na sua cidade, o povo, as pessoas, as mulheres, as amigas, aquelas pessoas, as vizinhas, olharam e começaram. O texto diz que o povo ficou alvoroçado ao ver elas. E eu quero que você imagine essa cena, o que é uma pessoa, um grupo de pessoas alvoroçada, e é exatamente isso que está acontecendo. E elas perguntaram: será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. E aí deixa-me dizer aqui que não foi de uma forma positiva, dizendo: uau, olha, não é Noemi aquela ali? Gente, não é Noemi que está atravessando a rua? Olha como ela está linda, olha o sapato dela, olha a bolsa. Não é de uma forma positiva, na verdade é de uma forma negativa. Elas estão olhando e falando assim: não acredito. Ei, fulana, é Noemi? Meu Deus, mas ela está judiada demais, ela está acabada, ela parece horrível, coitada, parece que a vida dela desmoronou. Cadê o marido, cadê os filhos?
E Noemi diz isso, ela diz: não me chamem de Noemi. E por que ela diz não me chamem de Noemi? Porque Noemi significa agradável e doce. Então não me chamem de alguém agradável e doce. Isso me chamou a atenção, porque no versículo 20 e 21 vai dizer o quê? Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara. Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi, de agradável e doce? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E esta é uma mensagem para qualquer um de vocês que começou de mãos cheias e está voltando de mãos vazias. Talvez você que está aqui conectado online, me assistindo, parou aqui, alguém te compartilhou o link, ou talvez esse vídeo chegou aqui no seu feed, ou no seu desktop, e você falou assim: cara, que mensagem é essa? Talvez isso está fazendo sentido para você. É para você que em algum momento você estava de mãos cheias, e de repente você está se encontrando de mãos vazias. Estava começando talvez 2020 cheio de expectativa, cheio de sonhos, cheio de saúde, a família estava bem, seus parentes estavam bem, as finanças estavam bem, porém hoje você se encontra voltando vazio, você se encontra confuso, ou talvez amargurado com Deus, sem entender muito, porque a sua vida desmoronou nesses 2 anos, 1 ano e meio, e você fala: cara, onde Deus está em tudo isso? Onde Deus está quando eu perco pessoas que eu amo? Onde Deus está que eu perdi o meu emprego, perdi o meu trabalho, perdi a minha saúde? Onde Deus está? E o título da mensagem de hoje é: quando Deus não faz sentido. Quando Deus não faz sentido. Sabe, eu não posso descrever para você o quão emocionante esse último versículo é para mim. É difícil de descrever, porque ela diz: me chame de Mara, porque eu estou amarga. E então ela diz: eu fui embora de mãos cheias, e estou voltando de mãos vazias. E eu estou supondo que pode haver alguns de vocês aqui me ouvindo que ainda podem se identificar com isso em sua vida. Você pode ter sonhado com uma vida cheia de bênção, um casamento abençoado, um relacionamento abençoado, e em vez disso você se encontra em um relacionamento quebrado, doente, com dificuldade, e você está se perguntando: onde Deus está? A minha família era unida, pastor. A minha filha, o meu filho, era outro. E de repente ele mudou, ela mudou. Agora está tudo um caos. A minha vida está um turbilhão. Parece que eu estou no meio de um twister. Eu estou numa reviravolta na minha vida que eu não consigo encontrar Deus. A minha vida emocional está um caos. Eu estou depressivo. Eu estou à base de remédios. Eu estou angustiado. Eu me sinto amargo. Meu pai, a minha mãe, o meu irmão começaram comigo, mas hoje não estão mais comigo porque morreram. Aconteceu algo, esse vírus tomou de mim. Se Deus me ama, se Deus está onde Ele está? Talvez você tenha esperado, ou talvez orado, não é verdade? Com aquela vida cheia de significado, talvez um impacto no seu ministério, ou que seu ministério fosse bem sucedido. Se você é um pastor e está me assistindo, e ainda assim você se encontra com a vida cheia de dor e de perda, e você se pergunta: onde está Deus? Eu coloco a minha confiança em você, Deus. Eu faço tudo o que o Senhor me fala. Eu orei, eu fiz meu devocional. Eu estava fazendo exatamente o que eu fui chamado para fazer. Eu tentei muito. Eu fiz uma semana de devocional lá no Telegram do pastor. Eu me dediquei. Eu fui uma semana na igreja, um mês na igreja. Eu fui batizado. Eu tentei dar ofertas. Eu tentei ser uma boa pessoa. Eu fui até perto, comecei a orar e ter uma vida devocional com Deus. Eu tentei isso, e é isso que eu consegui: o caos. Deus, onde está você? Eu tentei acertar, mas eu não consegui. Eu confiei em você, eu acreditei em você, eu tentei te seguir, e eu saí com as mãos cheias, e eu estou voltando com as minhas mãos vazias, sem sentido. Eu sonhava com algo melhor, e no entanto aqui estou hoje sem
esperança, sem perspectiva. E nós olhamos para essa história e algo interessante me chama a atenção, porque duas grandes ideias surgem nessa história e eu quero tentar destacá-la para você hoje. E o primeiro, se você estiver fazendo suas anotações, pode anotar. A primeira ideia que me surge aqui é: a direção errada sempre leva ao destino errado. Direção errada sempre vai te levar para um destino errado. E nós aprendemos que a direção errada sempre leva ao destino errado. E por quê? Sempre que você estiver indo na direção errada, você nunca vai chegar na direção certa. Não vai, não tem como. Sabe, eu não gosto muito de usar essa palavra nunca, né? Mas nesse caso aqui, realmente é nunca. Sempre que você tomar uma direção errada, você nunca vai chegar no destino certo. Um exemplo, uma vez alguém me mandou uma mensagem, eu estava supervisionando um ministério, eu estava fazendo uma supervisão e eu falei assim: olha, eu não tenho um endereço. Liguei para a pessoa e a pessoa falou assim: olha, eu vou te mandar a localização pelo WhatsApp, é só você clicar e colocar no Waze. E aí eu confiei na pessoa, a pessoa me mandou a localização, eu cliquei e foi. E eu fui embora, filho. E aí quando cheguei no local, andei longe, cara, atravessei a cidade, cheguei. Era o destino, tudo apagado, as luzes da casa, ninguém estava lá. E eu falei: cara, mas está muito estranho aqui. Peguei o telefone, liguei de novo. Eu falei: não, mas nós estamos aqui te esperando. Vou sair aqui na rua. Eu falei: então vai, sai aí na rua. A pessoa saiu na rua. Rua deserta. Eu falei: não, cara, você tem certeza? Você me mandou isso aqui, printei a tela, mandei. Falou: cara, onde você está? Fala o nome da rua. Eu falei o nome da rua. Falou: cara, você está do outro lado da cidade, você está no Santa Antonieta. Eu estou aqui no outro bairro, perto de Nova Marília. O que aconteceu? Eu não sei porque cargas d'água, ele compartilhou a localização errada. Eu não sei o que aconteceu. Tanto é que quando alguém fala assim: pastor, eu vou te mandar a localização. Eu falei: não mande. Escreva o endereço. Porque eu não quero, porque eu entendi que, mesmo com o GPS sendo preciso, se você está com a localização, a direção errada vai te levar para o destino errado. E quantas vezes eu e você, nós não entendemos porque nós chegamos aonde nós estamos, vivendo um caos, tudo desmoronando, a gente não entende o porquê, e a gente se pergunta: onde Deus está? Mas nós pegamos o caminho errado. Sabe, por exemplo, meu destino é na sua direção. Vamos imaginar aqui, meu destino é chegar até você, mas eu estou caminhando na direção da tela. Quando é que eu vou chegar em você? Nunca. E quando Deus tem um plano para você, escute isso que eu vou falar, que essa vai ser boa agora. Deus sempre vai estar no caminho, na sua jornada até o seu destino. Então você nunca vai encontrar Deus em um caminho diferente que não seja aquele que vai te levar ao seu destino. Quando é que você perde e fala: cara, eu não estou vendo Deus? Se pergunte: eu estou no caminho certo? Porque Deus sempre vai estar no caminho para o seu destino. E o problema para alguns de vocês agora é que vocês se perguntam: por que Deus, você não está me defendendo? Por que Deus, o Senhor não está fazendo algo por mim? Por que eu não estou sendo realizado? Por que eu me sinto tão vazio? Por que o meu cônjuge não está do meu jeito? Deus, por que eu não consigo sentir a tua presença? Deus, por que eu não sei onde você está? E a razão pode ser porque você está de costas para Deus. Você nunca acaba no lugar certo quando você está indo na direção errada. Deus sempre, sempre, sempre estará no caminho até o seu destino. E era isso que Noemi estava fazendo. A sua trajetória foi para longe de Deus, foi para a terra do inimigo, que era Moabe. Já já nós vamos falar sobre Moabe. Ela saiu de Belém, onde era a terra onde Deus tinha colocado ela, longe de onde Deus tinha chamado ela. Ela seria abençoada em Belém, e ela foi para Moabe, onde era o território do inimigo. E é quase impossível descrever para você o quão perverso e mau era esse povo de Moabe ao servir a falsos deuses. Na verdade, se vocês já forem em algum lugar que vocês não gostam, uma cidade, sabe aquela cidade que você fala: cara, eu não gosto. Se alguém chamar você: vamos lá, e você teve uma experiência ruim lá, você vai falar assim: não, vamos para outro lugar, ou um restaurante. Você simplesmente não quer ir lá, porque aquele lugar representa e traz memórias para você desagradáveis. Se você entende, você vai entender o que eu estou falando aqui agora, nesse momento. E o que você, por exemplo, o que você acha, como que você acha que Deus chamou Moabe?
Sabe como que Deus chamou Moabe? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O que Deus chamou de Moabe era um dos, e isso mostra como ele se sentia a respeito de Moabe. Ele disse no Salmo 60, versículo 8, olha isso, Salmo 60, versículo 8. Moabe é a pia em que eu me lavo, e Edom atiro as minhas sandálias. Sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Ou seja, Moabe é a minha pia. Em outras palavras, se eu estou com os pés sujos, eu lavo os meus pés em Moabe. Você acha que Deus tinha bons olhos para Moabe? Não. E uma das razões porque Moabe, o povo de Moabe era tão perverso, é porque os moabitas adoravam um falso deus chamado Quemós. Quemós era um demônio chamado semelhante a Baal. E o que acontece? Quemosh, o próprio nome já significa que é o quê? Destruidor. Destruidor. E uma das decisões iníquas de Quemosh é que ele exigia sangue. Ele exigia sacrifício. E não só de seres humanos, ele exigia sacrifício de crianças. Havia sacrifícios humanos e alguns de bebês até. E Quemosh, por isso, Noemi está tendo tudo destruído. Quando ela vai para aquela terra, ela começa então a herdar a herança espiritual daquele lugar, e tudo começa a desmoronar em sua vida. E esse demônio chamado Quemós, onde era adorado nessa terra, começa a devastar a vida de Noemi. Quando você sai de um lugar onde tem a bênção de Deus, onde você está e há a bênção de Deus, e você sai, não é que Deus não está te protegendo, a mão de Deus está sobre um lugar e você está aqui. Você está protegido. Você sai de onde tem a bênção de Deus, não é que Deus não está te protegendo, é porque Deus não tem compromisso com a sua desobediência. Está comigo? Então veja, então o que Noemi fez? Noemi saiu de onde deveria estar, indo na direção errada, na direção do território do inimigo, e descobriu que a direção errada sempre levava a um destino errado. E eu perguntaria a você hoje, sua vida hoje está voltada às costas para Deus? Ou ela está caminhando na direção onde Deus quer que você esteja? E eu quero que você pare e pense um momento sobre isso. A jornada da sua vida, ela está voltada para as coisas de Deus ou para as coisas deste mundo? O seu coração está voltado para as coisas eternas que honram a Deus, ou aquelas que desonram a Deus? E a melhor forma de você saber isso é quando você olha para a Bíblia e você coloca a sua Bíblia para avaliar a sua vida. Você olha a sua vida e olha para a Bíblia e fala assim: onde está aqui? Está se encaixando? Faz sentido? Não faz sentido? Eu preciso ajustar alguma coisa aqui? Talvez você precisa parar e olhar, e o meu palpite é que alguns de vocês podem até dizer: bem, pastor, em algum momento, talvez na minha vida, mais ou menos assim, quer dizer que em um determinado momento eu adorava a Deus, eu cantava, eu servia, eu estava com a minha mente voltada para Deus, e eu buscaria lá no início do dia, eu levantava de manhã, fazia o meu devocional, e a minha vida, realmente eu colocava Deus como se fosse importante. E eu procuraria de alguma maneira ser uma bênção, ouvir a voz de Deus e caminhar na direção certa. Mas talvez em algum momento, em algum lugar, em algum momento nessa época aí de pandemia, 2020, 2021, eu me distraí um pouco. E talvez fosse um novo emprego que você esperava, ou talvez um novo emprego tirou a sua atenção, ou talvez fosse um namorado muito fofo. E quando eu digo fofo, meninas, eu estou dizendo aquele fofo, fofinho, fofo, sabe? Aquele que você fala assim: o que você poderia melhorar no seu namorado para ele se tornar mais lindo? Você fala assim: nada. É quando você simplesmente está encantada. Talvez esse novo namorado te distraiu um pouquinho, né? Talvez você tenha ficado preso por um ano em casa nessa pandemia, e você, em vez de ficar conectado online, assistindo os cultos online, se você ficar ali conectado nos devocionais, no Telegram, se você estivesse ali conectado com pessoas no GCs, se relacionando, falando pelo celular, mas não, em algum lugar ao longo do caminho, em vez de você ir na direção do destino certo, você se distraiu um pouco. Talvez o Covid te deixou um pouquinho fora de ritmo. Muitas pessoas, o vídeo, muitas pessoas dizendo o seguinte: pastor, mas é que você sabe, essa pandemia
está sendo fácil para ninguém. Olha, muitas pessoas não estão mais conectadas online, perdem o culto, arruma, vai para a casa do fulano. E eu acho engraçado, porque assim, a pessoa fala assim, não, nós não estamos indo na igreja presencial, porque nós estamos com medo do vírus. Mas ela não deixa de ir no mercado, ela não deixa de viajar, ela não deixa de cumprimentar as pessoas na rua. Por quê? Mas ela está com medo. Ela não percebe que o diabo coloca uma mentira dentro da cabeça dela. Deixa eu te falar uma coisa, pode aplaudir a Jesus mesmo, se você gostou dessa palavra. Entendeu? Porque se você tivesse com medo mesmo, você estaria isolado na sua casa, sem falar com ninguém. Mas não, continua com a vida. Outro dia mandaram uma mensagem para um amigo meu da igreja, e esse amigo é aquele tipo Pedro, sabe? Eu não vou falar aqui, que senão vai dar cara quem é. Ele é meio que Pedro aqui na igreja, sabe? Ele, quando ele tem que falar a verdade, ele fala a verdade. E aí ele falou assim, não pastor, fulano. Eu não estou indo porque não estou servindo na igreja, porque é o vírus, esse negócio de pandemia, você sabe, né? Então, aí a pessoa falou assim, não, tudo bem, querido, não tem nenhum problema não. Não, tá tudo bem, a gente respeita a sua jornada, pode ficar na sua casa, não tem nenhum problema. Isso é uma coisa da nossa igreja. Se a pessoa não quer servir, não tem problema. A gente respeita. Mas aí depois a pessoa postou uma foto nas redes sociais, num churrasco, no meio de todo mundo. E aí a pessoa pegou e mandou uma mensagem, nossa, mas você está com bastante medo do vírus, né? Não aguentou. Eu falei, aguenta essa língua dentro da boca. Mas o que acontece é que às vezes nós começamos a viver meio perdido, as coisas começam a não fazer muito sentido, e o inimigo usa essas coisas para nos distrair. E talvez você tinha intimidade com Deus, a igreja e comunhão, e estava servindo num pequeno grupo, estava no GC, e tinha aquele gás, aquele impulso espiritual, mas os ritmos ficaram desordenados, e de repente você está um pouco desviado. Está um pouquinho desviado. Talvez você tenha se sentido decepcionado por Deus em algum momento. Talvez você não diga isso com as suas palavras, mas como dizia meu professor, lá no fundinho da casinha do cachorro, você sabe que você está decepcionado com Deus. Você esperava que Deus fizesse algo que Ele não fez. E se você pudesse ter uma conversa com Deus, você falaria, Deus, eu esperava que o Senhor fizesse isso e o Senhor não fez. Eu esperava que o Senhor salvasse fulano e o Senhor não salvou. Eu esperava que o Senhor ia mudar essa minha história e o Senhor não mudou. Deixa eu falar uma coisa para você, vida com Jesus não é ausência de aflições. Vida com Jesus, Ele disse, no mundo tereis, digita aqui no chat, no mundo tereis aflições. Mas o que Ele disse? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Uau, isso é incrível quando nós olhamos para a vida de Jesus e descobrimos que uma vida com Deus não é ausência de problemas, é uma vitória em meio aos problemas. Uau, e isso me deixa fascinado, sabe? Porque talvez você se afastou por apenas alguns graus. Não, pastor, eu deixei de fazer só um pouquinho. Não, eu só pedi para me tirar da escala. Não, eu pedi só para não ir num culto. Aí eu não fui no segundo, não fui no terceiro. Deixa eu falar algo para você. De repente você acordou e percebeu que você estava fora do alvo. Quando você quer errar o alvo feio, tudo que você precisa é errar apenas alguns milímetros. Quando traça uma rota de um avião ou de um navio, se você mudar a rota em alguns milímetros, o final dele, do destino, é desastroso. Tudo que você precisa e tudo que o inimigo precisa é mudar isso aqui no seu coração. E ao longo prazo, ele vai ter o que ele quer de você. A questão que eu quero que você pense é, seu coração, a sua vida está se movendo na direção de Deus hoje? Ou está indo na direção do mundo? Porque a direção errada sempre leva ao destino errado. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa história, e que para mim é muito importante, segunda coisa que você está anotando, uma visão distorcida de Deus sempre leva a uma visão distorcida da vida. Uma visão distorcida de Deus sempre me leva a ter uma visão distorcida da vida. E sempre que nós não vemos Deus como Ele é, quando nós mudamos a nossa forma de enxergar a Deus, ou nós olhamos para aquele Deus velhinho, de barba branca, bravo, sentado em um trono. Eu imaginava isso quando eu era criança, que eu imaginava um Deus de barba branca, bravo, com um cajado na mão assim, parecendo, né? Esses filmes, sabe? Senhor dos Anéis, e Deus sentado assim. E eu falava, cara, como que Deus, Ele é bravo, né? E quando as coisas estavam erradas, eu já imaginava Ele saindo raio dos olhos, aquela coisa toda de criança. Mas nós temos uma imagem errada de Deus, e quando nós temos essa imagem errada de Deus, nós temos uma imagem errada da vida. Então você começa a enxergar as coisas acontecendo à sua volta de forma errônea. Então, vemos isso no caso de Noemi também. E o que ela faz? Noemi, curiosamente, ela começou a culpar Deus quando ela ficou em Moabe por uma década. Ela falou assim, Deus,
o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O Todo-Poderoso causou amargura em mim. Não me chame de Noemi, de doce, agradável. Me chame de Mara, de amarga, porque Deus causou isso na minha vida. Quantas pessoas você conhece que as coisas começam a dar errado na vida dela, ela culpa a Deus, mas Deus não fez nada. Em vez dela olhar e falar assim, eu me distanciei de Deus e por isso eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Faz sentido para você? Sabe, as pessoas começam a olhar de forma distorcida. Pense sobre isso. Noemi, ela esteve longe de casa, longe do chamado de Deus, fora da vontade de Deus, por 10 anos. E porque ela estava longe das coisas de Deus, ela distorceu a forma como ela via Deus e o que ela alterou como ela via a vida. E isso levou ela à conclusão de que Deus tornou a vida dela amarga, que tornou a vida dela um caos, e tudo culpa de Deus. Deus me decepcionou, Deus não fez o que deveria ser feito. Quantas vezes eu orei pedindo para Deus curar fulano e Deus não curou? Pastor, você já orou por pessoas que eles foram curados? Sim, curas milagrosas, conto isso no meu livro. Mas você já orou por pessoas que elas não foram curadas? Sim. Não cabe a mim decidir, meu papel é orar, meu papel é confiar, meu papel é acreditar. E pode ser que onde alguns de vocês estão agora, mesmo sem saber, você saiu da trajetória certa, você está indo na direção errada, você tem uma visão distorcida de Deus, você está se perguntando onde Ele está, por que Deus me decepcionou? Onde Deus está em tudo isso, pastor? Olha como é que está a minha vida. E mesmo sem perceber, você pode acordar e reconhecer que você está um pouquinho amargo com Deus. Você não consegue mais orar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, pastor, eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus, eu me distanciei, mas olha como está a sua vida. Eu preciso voltar. E depois dessa conversa, a conclusão que chegou, eu falei, e agora? Ele disse assim, eu vou voltar a orar. Porque nós sabemos que quando você se alinha o seu coração com Deus em oração, todo o céu se manifesta na terra e alinha as coisas à sua volta. Sabe, quando a sua vida está uma bagunça, tudo que você precisa é voltar a sua direção, o seu coração para a direção de Deus novamente. É voltar a confiar. E voltar a confiar é uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Lembra que eu falei no início? É uma decisão. Uma decisão errada te leva ao destino errado. Uma decisão certa te leva ao destino certo. E eu não sei por que você não fez. Ou talvez você poderia, talvez você possa dizer assim, não pastor, eu não sei por que Deus não fez. Eu não sei, Ele poderia, mas Ele não fez. Se você se sente assim, cara, eu te entendo, de verdade, eu te entendo. E eu lembro-me de uma temporada que eu passei na minha vida, quando eu fui desligado do meu antigo ministério, aquilo para mim foi o pior caos, eu não queria ser mais pastor, eu fiquei tão traumatizado, eu não entendia, eu não conseguia enxergar Deus em tudo aquilo, aqueles que se diziam amar a mim, eles estavam se distanciando, falando coisas que não eram verdade, e eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, Deus, eu vou continuar te servindo, mas eu não quero ser mais pastor. Aquele momento era tão amargo para mim, não fazia sentido. E mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas olha, talvez algo drástico aconteceu com você. Ou as pessoas que você mais amavam te decepcionou, te abandonou, te traiu. Ou talvez morreram nesse período de 2020, 2021. Alguém talvez que você confiava abusou de você sexualmente, te tocou como não deveria, sabe? Você simplesmente se pergunta, onde estava Deus que permitiu que essas desgraças acontecessem com a minha vida? Quando eu era e eu fui abusado, por que Deus não foi lá e interviu? Sabe essas coisas? Ou talvez abusou de alguém que você amava e você conhece. Como que Deus, sendo bom, permite isso? Que tipo de Deus permite que isso aconteça? Me chame de Mara. Me chame de Mara porque eu estou amargo, pastor. Porque você não fez o que poderia ter feito, Deus. Eu não suporto você por isso. Por isso que eu me distanciei. Por isso que quando a pessoa peca e o inimigo distorce a identidade dela, ela se afasta de Deus. Porque ele incute uma mentira no coração dela acerca de Deus. Deus vai te julgar. Deus vai te condenar. Mas ele não diz, Deus vai te perdoar. Deus vai te sarar. Deus vai te restaurar. E quando o inimigo faz isso, ele te afasta de Deus. E Noemi se sentia assim. Me chame de Mara, me chame de amarga. E o que isso é interessante, que Noemi cometeu 2 erros muito grandes. E o primeiro erro é que ela deixou Belém, ela deixou o centro da vontade de Deus, ela deixou as bênçãos de Deus e foi para o território do inimigo. E o segundo erro que ela cometeu, ela culpou a Deus
pelas suas escolhas. Deus é tudo culpa sua. Embora ela tenha ficado longe demais por uma década, ela culpa a Deus. Mas Noemi, ela acertou em uma coisa, e isso me encanta quando eu olho para esse texto. E quando você percebe que quando a pessoa, lá no fundo ainda existe raízes da verdade dentro dela. Raízes que ainda estavam com Deus, que chamou Deus por um nome específico. E o que eu descobri é que como você chama Deus, reflete o quão bem você o conhece. Como eu chamo Deus, reflete como eu conheço a Deus. Ninguém vai chamar alguém a Deus de íntimo, de forma tão íntima, se ele não conhece. E olha o que acontece, a maneira como você vê a Deus, e como você se dirige a Ele, como você o chama, reflete o quão bem você o conhece. Por exemplo, se você apenas referir a Deus como o grandalhão, o homem lá de cima, né, isso mostra que você não conhece a Deus. Tá? E porque uma vez que você o conhece, que você sabe que Ele te resgatou, que Ele te perdoou, que você experimentou de verdade a salvação, que você ouviu a voz dEle, que você foi transformado, que você experimentou a bondade de Deus, e uma vez que você foi perdoado por Deus de maneiras que você jamais conseguiria imaginar, uma vez que você vê a soberana graça de Deus sobre a sua vida, o amor de Deus sobre você, até mesmo as coisas ruins para trazerem um bem, de repente você vai chamar Ele como seu Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor dos Senhores, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, o meu Pai amado, aquele que me diz que me ama, independente de quem eu sou, o Deus querido, aquele que ama, a minha alma ama e deseja. Você vai amar Ele dessa forma e vai falar dele dessa forma, por quê? Porque você o conhece, e isso que aconteceu, o meu Deus, o meu Consolador, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Ele é a minha justiça, Ele é meu amigo. E ela está aqui nesse texto, e isso me chama a atenção, porque ela revela em meio a todo aquele caos, um pouco de fé. Ruth capítulo 1 versículo 20, olha o que diz, mas ela respondeu, não me chame de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso, diga comigo, Todo-Poderoso, porque Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E ela me diz, me chame de Mara, porque, observe o termo Todo-Poderoso. O termo Todo-Poderoso aí, significa no hebraico, El Shaddai. Diga comigo, El Shaddai. El Shaddai. E essa palavra El Shaddai no hebraico, ela significa o Deus que é sempre amplo. O Deus do mais que suficiente. O Deus da abundância. E não importa o que você esteja passando, Deus, a sua presença, ela é adequada. Deus, ele é sempre suficiente. E uma tradução muito literal seria que Deus é exatamente o que você precisa quando você precisa dele. Essa seria a melhor tradução para El Shaddai. Deus é exatamente o que você precisa quando você precisa dele. E Ele é mais do que suficiente, Ele está sempre presente, tudo que você precisa nesse momento, Deus é exatamente o que você precisa nesse exato momento, neste momento, nesse lugar, pelo seu poder, Ele é exatamente o que você precisa, Ele é El Shaddai, Ele é o Deus sempre amplo, Ele é aquele que tem tudo que você precisa, é o Deus da abundância, é o Deus do mais que suficiente. Ele não só vai cuidar de você no suficiente, mas Ele é mais do que suficiente. O que é tão poderoso é observar o desenrolar dessa história de Noemi. E quando você olha para essa história que estava quebrada, ela estava confusa, ela não sabia onde Deus estava, ela não sabia por que Deus estava permitindo aquilo com ela, e ela diz à sua nora, volte para sua casa, volte para os seus pais, que eu vou sozinha, eu vou procurar uma vida melhor. E Ruth diz, não, eu vou ficar com você, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Mas que Deus era esse? Que Deus era esse que ela estava falando? O seu Deus vai ser o meu Deus. E pacientemente, ela espera que Deus lhe traga o homem certo. Porque agora Ruth estava solteirona. Ela estava viúva. O seu marido havia morrido. E você pode ler a história muito poderosa de como Deus trouxe a ela um homem chamado Boaz, que era um homem bonito, e era um homem rico, e um homem muito piedoso. E aqui vai uma nota extra para as moças solteiras que estão me assistindo, ou estão aqui no presencial, sabe? Se você encontra um homem bonito,
Se você encontra um homem muito rico e um homem muito piedoso, espiritual, um homem de Deus, isso é igual a marido, casa. Não é? Porque não tem, filha. Se está junto, é a bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe? Mas olha o que interessante que acontece nesse texto. Ruth capítulo 4, versículo 13 ao 15. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher, e Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu a ela que engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado, lembra Noemi, a sogra? As mesmas mulheres que disseram, coitada da Noemi, como ela está acabada, olha como está o semblante dela. Ixi, esse caso aí nem botox resolve. Sabe aquelas mulheres? As mesmas mulheres, olha o que elas dizem. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você uma nova vida, e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que é melhor do que os seus 7 filhos, do que 7 filhos para você. E eu amo como o texto diz, como Noemi fez com a criança. Olha o que o texto diz, o que ela fez com a criança. Versículos 16 e 17. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. E este foi o pai de Jessé e pai de Davi. Diga comigo, pai de Jessé. Diga, pai de Jessé e pai de Davi. Digita isso aqui no chat, pai de Jessé e pai de Davi. É importante isso, que você entenda o que acontece na história dela. Mas agora, eu quero que você mostre algo poderoso para você aqui na tela, para você, a história geracional, que é muito longa para nós lermos, mas eu quero que eles projetem aqui para você na tela, os 1000 anos, um período de 1000 anos, você verá a linhagem que Deus trouxe dessa história de angústia e de perda. Dá uma olhadinha aqui, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5 ao 16, está vendo como é cumprido? Nós não vamos ler, mas a história começou e Salmão gerou de Raabe a Boaz, de Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e a história continua, e continuamente, geração após geração, o poder de Deus opera em sua providência, em seu plano e em sua bondade, todos o caminho até Matã. Continua para mim aqui, projeta a tela para mim da geração. E aí vai até Matã, o pai de Jacó. Então o que nós vemos nesse texto? O texto diz, e Jacó, o pai de José, marido de Maria. Projeta para mim a tela da geração, fazendo um favor. E o que acontece? Quando você chega nessa parte, olha aqui, vem aqui comigo. E Matã gerou a quê? Jacó. E Jacó gerou José, que era marido de quem? Gente, Maria era mãe de quem? Maria era mãe de quem? Lê comigo, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De uma história devastada, onde uma mulher não acreditava em Deus, Deus faz nascer da geração dela aquele que traria vida, não só para ela, mas para toda a humanidade. A esperança para o mundo se chama Jesus, que nasce no meio do caos, nasce no meio da dor, nasce no meio da perda. O que eu estou querendo dizer para você é que no meio da sua perda, no meio do caos, Deus vai nascer a sua esperança, faz nascer a sua esperança. E agora, além da dor, da angústia de Noemi, Deus traz o que? A integridade, cura por meio de Jesus Cristo. Foi da dor e da amargura, do quebrantamento, que a bondade, a fidelidade do El Shaddai, do Deus do mais que suficiente, estava cuidando da história dela, embora ela não entendesse. Deus estava cuidando dela, mas ela precisou voltar de Moabe para Belém. A decisão certa levou ela ao destino certo. Se Noemi não tivesse voltado, talvez Cristo não teria nascido por ela. Mas o que acontece é quando ela tomou a decisão certa, o favor de Deus voltou a estar sobre ela. Tome a decisão certa hoje, que o favor de Deus volta a estar sobre você. Amém? E nesse momento da sua dor, talvez, o seu quebrantamento, a sua amargura, o nosso Deus está trazendo a você essa palavra de hoje, que será exatamente o que você precisa nesse momento. É o seu amor por você, é o poder dele sobre você, é a sua bondade de dar-lhe esperança no meio da sua dor. E foi exatamente isso que Deus fez por mim, em meio à profunda amargura e sujeira
que eu me encontrava, achando-me incapaz de ser encontrado por um Deus de amor. Eu estava um caos, a minha vida espiritual um caos. Eu já nem imaginava mais que Deus se importava comigo. Jesus me perdoou por coisas abusivas que fiz e por coisas odiosas que fiz. E quando eu comecei a ter fé em Cristo, eu sabia, e eu comecei a crescer na minha fé espiritual em Cristo Jesus, eu sabia que eu ia chegar esse momento que eu teria que tomar uma decisão de fazer aquilo que eu não queria fazer: perdoar a pessoa que abusou de mim sexualmente. Porque quando eu comecei a orar, que eu entreguei a minha vida para Jesus, o que foi? A minha oração por ele era mais ou menos assim: Deus, o Senhor conhece, faz justiça, Deus. Deus, faz o teu papel na vida dele, Senhor. Pega ele, Jesus. Trata com ele, Jesus. Na verdade, você sabe o que eu queria que Deus fizesse, né? Mas depois, com o tempo, eu fui amadurecendo. E aí eu comecei a entender. A minha oração começou a ficar mais suave. Deus, que ele te encontre. Que ele encontre a tua generosidade, a tua bondade, a tua misericórdia. Que ele encontre o teu perdão. E com o passar do tempo, ele sofreu um acidente e ficou com sequelas na musculatura, no corpo. E eu comecei a achar: justiça de Deus. Yes, Deus não deixa impune aquele que toca nos filhos. Eu quase virei pentecostal. Mas eu entendi que eu tinha que perdoar aquela criança, aquele adolescente, que foi um dia abusado, que teve toda a sua crise espiritual, toda aquela angústia, que achava que Deus não se importava mais com ele. A minha história foi mudada. E acontece que aquele garoto que foi um dia magoado, que se envolveu com as piores sujeiras de pecado, a boa notícia é que anos depois, aqui está ele, com a sua família. Projeta para mim a foto. Ele com a sua família, com os seus filhos, restaurado, curado. E aquilo que era dor, a pior dor, que eu jamais tive coragem de falar para ninguém, a não ser para minha esposa. Hoje eu estou falando em rede nacional, internacional, pelas redes sociais, e falando para você. Hoje ele está aqui, diante de uma igreja linda, que Jesus presenteou ele. Aquilo que era dor, virou meu testemunho. Deus pode mudar a sua história, a sua amargura, e transformá-la na bela história a ser contada de restauração. E aqueles que um dia olharam para você e disseram assim: esse aí, coitado, olha a vida dele, olha a vida dela, vão ter que dizer: Deus foi o seu resgatador. Deus, que o seu nome seja lembrado em todo Israel, como foi para Noemi, porque Deus mudou a sua história. Deus pegou aquilo que era quebrado e trouxe redenção. E o que eu quero fazer hoje é falar com alguém que saiu com as suas mãos cheias e está voltando com as suas mãos vazias, que talvez por acaso chegou na internet e pegou essa mensagem. Eu quero falar com alguém que está amargurado para com Deus e se perguntando onde Deus está e por que Deus não fez o que eu pensei que Ele faria. Por que Ele não preservou a vida de quem eu amava e deixou que essa vida se fosse? Eu quero falar com alguém hoje que pode estar desapontado, porque você não conseguiu talvez um emprego, ou talvez porque você não pôde conceber um filho, ou porque ainda não é casado, ou pensou que estaria casado a essa altura de 2020, e teve que cancelar o casamento. Ou talvez eu quero falar com aquele que pensavam que depois que casasse as coisas iriam melhorar, e o seu casamento está um caos, está com problema no relacionamento, suas finanças estão um caos. Eu quero falar com alguém que está confuso, porque você ainda está lutando contra um vício, contra a depressão. Eu quero falar com alguém hoje que está confuso e não sabe onde Deus está, e talvez está guardando rancor em seu coração. É com você que eu estou falando hoje. Eu quero lembrá-lo de que você nunca chegará ao lugar certo se você estiver no lugar errado. Escolhas certas te levam ao destino certo. Se você está se afastado de Deus hoje, eu encorajaria muito você a virar novamente a direção da sua vida e ajustar a sua vida na direção de Deus, porque Ele é o El Shaddai, é o único que pode mudar a sua história. Invocá-lo, chamar Ele como deveria, jogar todo o peso das suas feridas nele e confiar, tomar uma decisão de confiar.
Chamar Ele o Deus amplo, o Deus do mais que suficiente, o Deus da abundância. O Deus que quando você se sente fraco, Ele diz, você é forte. Aquele diz, quando eu não me sinto amado, Ele diz, você é amado por mim. Quando você se sente sujo, Ele diz, eu estou com você. Você não está sozinho. Se você se encontra magoado, quebrado, confuso, se sentindo traído, talvez seja preso em Moabe, quando Deus quer abençoá-lo em Belém. Se você está indo na direção errada, volte para Deus, deixe Ele redimir a sua história hoje. Deixe Ele redimir o seu coração, deixe que Ele seja tudo que você precisa, quando você mais precisa dEle. Deixe-o tomar tudo e mudar a sua visão distorcida dEle, para a visão certa sobre a vida e sobre Ele. Deixe que Ele pegue isso que é a sua dor e transforme em seu testemunho. Deixe que Ele leve toda a bagunça da sua vida. Ele deu o poder de declarar uma mensagem de esperança àqueles que não têm mais esperança. Deixe que Ele pegue a sua vida, que está quebrada, e Ele reconstrua os mínimos detalhes. Pastor, eu não sei como fazer isso. Simplesmente, às vezes, tudo que você precisa não é ter as palavras certas, é fazer isso. É se render. Porque o tão alto você irá, o quão baixo você consegue se render. É um nível de rendição que determina onde você chegará. Como Ele fez comigo, Ele possa transformar talvez o seu ministério, a sua dor, a sua perda em um ministério. A vida, nesse período, muitas pessoas têm me perguntado, pastor, tem muitas pessoas morrido, muita dor, tem atendido muitas pessoas chorando em desespero. Pastor, onde Deus está? Deixa eu te falar algo. Tem muitas coisas que eu também não tenho respostas, mas eu tenho uma resposta. Ele é, sempre foi e sempre será a esperança no meio do caos. Ele sempre foi e sempre será o consolador dos oprimidos. Ele sempre foi e sempre será o salvador da humanidade. E tudo que eu e você precisamos fazer é confiar. Ele é exatamente o que você precisa quando você precisa dele. Ele é a sua justiça, Ele é a sua bandeira, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu provedor, Ele é com você. Você não está sozinho. O nosso Deus é o que você precisa. Ele é a alegria no meio da sua tristeza. Ele é a sua ajuda sempre presente na hora da necessidade. Ele é o El Shaddai. Ele é exatamente o que você precisa quando você precisa dele. Então, se você começou com as mãos cheias e está voltando com as mãos vazias, Ele pode restituir tudo que você perdeu. E um dia você vai acordar em uma manhã, mesmo em meio a perguntas não respondidas, e mesmo no meio da sua dor, você reconhecerá que Deus é tudo o que você tem. Deus ainda é tudo o que você precisa. E se Ele é tudo, Ele é o suficiente. Ele é o meu El Shaddai, e Ele está aqui e se preocupa com você. Ele é o Deus amplo, Ele é o suficiente. Não fique preso na amargura em Moabe. Tome uma decisão, diga comigo, decisão. Porque a decisão certa te leva para o lugar certo. Feche os seus olhos.